Eu sou Lili Ancona e você está no Circular Educação, que hoje vai falar de mais uma habilidade proposta pela BNCC para o ensino das artes visuais. A habilidade que a gente vai discutir aqui hoje, ela diz o seguinte, que é função do nosso trabalho reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais, museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores, etc. Então, vamos pensar um pouco como que isso pode ser abordado junto às crianças, como que isso pode ser explorado. E aí varia muito em qual cidade você mora e quais destes sistemas estão presentes, né? Quais dessas categorias estão presentes na sua cidade. Talvez você more numa cidade que é uma capital do estado e você vai ter nela museus, vai ter galerias, vai ter diferentes espaços expositivos ou diferentes instituições que abarcam tudo isso. Agora, talvez a sua cidade não tenha isso, mas é muito provável que ela tenha artistas, que ela tenha artesãos, que ela tenha talvez curadores. Curadores é um pouco mais difícil, se é uma cidade que não tem museu, não tem galeria, né? Mas quase sempre um pouquinho de tudo isso tem. E aí vamos entender melhor a diferença entre museu e uma galeria, porque é uma coisa que fica um pouco confusa às vezes, né? E para que a gente possa entender essa diferença e que isso possa ser explorado, porque se você vive numa cidade que não tem museu nem galeria, isso não significa que você não possa falar sobre isso e não possa, inclusive, fazer visitas virtuais a museus de arte ou a galerias de arte para que os teus alunos e alunas conheçam esses espaços, né? E claro, se você puder fazer uma visita física, seja na sua cidade, seja até uma outra cidade próxima, muito melhor, né? Vale muito a pena organizar a ida a estes lugares expositivos para que as crianças possam vivenciar essa experiência de fruição e conhecer de uma outra maneira o que são esses espaços, né? Então, voltando à definição aí do que é, né, o museu, ele expõe as obras de arte e ele não comercializa. Então, essa é uma característica interessante da gente pensar. A galeria, em compensação, ela vende as obras do artista, né? Ela faz uma curadoria, ela faz uma divulgação, ela dá suporte ao trabalho do artista para que ele possa ficar focado na criação. Então, tem uma diferença grande aí no que diz respeito ao comércio e ao papel de cada um, né? Na relação com o artista e com o compartilhamento da obra do artista. A galeria vai ter essa função, que é uma função importante, né, de comercializar, porque o artista precisa que as suas obras sejam comercializadas para ele poder ganhar e com isso dar continuidade ao seu trabalho, né? A gente não tem hoje em dia, como já teve em outras épocas, né? Mas a gente hoje em dia não tem pessoas que bancam, né, a produção de algum artista. A gente tem isso de outras maneiras, por editais, pelos órgãos governamentais, por empresas que vão financiar, mas ainda assim, quase sempre o artista necessita de uma galeria para divulgar o seu trabalho e para vender o seu trabalho, né? O museu, ele tem como objetivo ser um espaço seguro para as obras, né? Para que elas sejam guardadas e conservadas. E para isso é muito importante que a gente tenha museus com bons acervos e com boas condições de conservação, porque do contrário as obras vão se deteriorar por falta de conservação, porque ainda que elas estejam no museu e elas só chegam no museu em geral porque elas foram consideradas como uma obra importante, né, de qualidade, e aí elas precisam ser preservadas, né? E elas vão ser preservadas com técnicas específicas para isso, né? Você tem as pessoas que trabalham nessa preservação, desde questões ambientais, da temperatura onde essas obras ficam guardadas ou
da temperatura das salas de visitação, né? Até cuidados na própria visitação, de como as pessoas podem, até que ponto as pessoas podem chegar perto, se são obras que permitem o toque, a interação, ou se são obras que não permitem. Você imagina um quadro, uma pintura que seja tinta a óleo, vou dizer, que é uma das mais resistentes, mas que todas as pessoas que vão visitar aquele museu passam o dedo em alguma parte. Em pouco tempo essa pintura acaba, né? Se for um museu de grande visitação. Então, uma das funções, né, do museu é exatamente possibilitar essa visitação que vai permitir que as pessoas, de maneira geral, possam conhecer as obras de vários artistas. E aí a gente vai ter museus que têm um enfoque específico para uma época, ou para uma estética, ou para um grupo de pessoas, né? E museus que vão trabalhar com a arte de um determinado período ou de outro, enfim. Tem tudo isso aí que a gente pode entender na hora que a gente vai visitar um museu. E a gente tem grandes museus que vão ter obras de quase a história toda da vida, né, da humanidade, né? Ou pelo menos uma boa parte dessa história, né? Outro aspecto que a gente pode pensar aí é que o contato com essas obras, né, que vai acontecer por meio da visita aos museus, é também o que vai permitir que os artistas possam ser conhecidos e também possam vir a ser comercializados, né? Claro que um artista, muitas vezes o artista é um artista que já faleceu, que está no museu, mas não é só, tem muitas obras que são de artistas vivos, né? Outra característica que está aí nesse texto e que a gente vai falar dela um pouquinho agora, é a diferença entre os artistas e os artesãos, né? O artesanato e as obras de arte, né? Por que a gente tem essas duas nomenclaturas? Será que um artesanato não é arte? É uma discussão ampla essa, né? Mas uma diferença importante da gente marcar, e isso não significa que um seja melhor ou mais importante do que outra, é que o artista ele tem um compromisso com a originalidade, enquanto o artesão ele se dedica ao domínio de um conhecimento ancestral, de um conhecimento de um grupo compartilhado por um coletivo e que ele vai dar continuidade à vida desta forma de criação, né? Ele vai criar e fazer obras, artesanatos que não têm a obrigatoriedade da originalidade, né? Ele não é uma forma particular de expressão, é uma forma coletiva. E essas obras dos artesãos, elas costumam estar expostas muito mais em feiras, em praças, em eventos coletivos, e esses são os espaços que vão realmente possibilitar que a gente entre em contato com o artesanato, né? Muito mais do que os museus ou as galerias. E para você que conhece o trabalho de Circularte, não esqueça de seguir e aproveitar que a gente está falando disso e olhar a playlist Museus Imperdíveis. É uma playlist super bacana que fala de vários museus que existem no mundo e que vale muito a pena conhecer. Então, esse é mais um dos aspectos para trabalhar, é mais uma das habilidades que a gente tem que explorar, né, e que é muito interessante. Te encontro no próximo vídeo.